Então, pessoal, professor Giacomo aqui e mais uma conversa. E hoje, como foi falado no vídeo anterior, a gente vai conversar sobre o Brasil, mais assim especificamente o governo Vargas, a ascensão dele ao poder e o governo dele até 45. Então, eu vou deixar agora o professor Ivan e hoje nós temos a participação de um outro professor, o Ivan vai comentar agora. Pode falar, Ivan. Eu gostaria de cumprimentar o professor Odair, que se faz presente, o professor Diácono, que é o organizador dessas aulas, e cumprimentar todos os que acompanham o nosso bate-papo e falar hoje um pouco mais sobre a história do Brasil, especialmente sobre a Era Vargas. E temos hoje a presença do professor Odair Neitzel, doutor professor Odair Neitzel, da Universidade Federal Fronteira Sul de Chapecó, que estudou também a Era Vargas, também já tem uma trajetória dentro da educação e dentro da filosofia. E eu gostaria de passar a palavra para ele se apresentar e dar as boas-vindas. Então, boa tarde. Eu primeiramente agradeço ao convite, professor Ivan e professor Giacomo, né? Isso. Então, é sempre interessante essa aproximação que a gente faz aí com a educação, eu acho que é para a educação básica, né? Então, pois bem, eu que nem eu dizia antes para vocês, não, eu estou um pouquinho deslocado da minha área, eu tenho uma habilitação em História, mas eu pesquisei um pouquinho sobre a área Vargas na minha graduação, né? E depois disso foram só, assim, algumas coisas mais esporádicas. Até eu mandei aqui para os colegas uma cópia aí do meu TCC. E depois disso eu tenho ido mais para a área da filosofia mesmo, filosofia da educação. E hoje, atualmente, eu trabalho com mestrado em educação, então, e tem um pouquinho esse prisma, né, teórico, né. Mas a Era Vargas, eu acho assim que, na época, eu me lembro assim, e estava até revisando um pouco do escrito, assim, é uma época muito interessante, com muitos elementos históricos, assim, que marcam, por exemplo, a trajetória histórica, política e econômica do Brasil, né? Tem muita coisa que aconteceu nessa fase aí, que tem profundas influências e que continuam, alguns desses registros, eles continuam até hoje, né? Um deles é, por exemplo, a Voz do Brasil, né? A Voz do Brasil É, surge na época Vargas, né? E está aí ainda. E que tinha todo um papel, porque a minha investigação na época, o nome do meu TCC era a construção da imagem popular de Getúlio Vargas, né? E que passou a ser visto como o pai dos trabalhadores, né? Então, essa imagem, ela se construiu e o rádio, por exemplo, teve um papel fundamental nesse processo aí de construção dessa imagem. Até porque o rádio era uma coisa nova na época, né? Não era um instrumento, né? Hoje isso é quase uma coisa surreal quando a gente pensa isso, né? Mas a rádio, ela se tornou um instrumento, digamos assim, se difundiu, se tornou um instrumento de comunicação só depois da Primeira Guerra Mundial, né? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, que vão ser criadas as primeiras estações de rádio, e Getúlio Vargas e todo esse projeto de modernização do Brasil, de industrialização, viu ali uma possibilidade de criar uma identidade nacional usando do rádio, né, da radiodifusão, e foi uma coisa interessante, né? Mas, enfim, vamos conversando por aí, né? Interessante que nós vamos tratar assim de talvez um dos momentos mais influentes, mais impactantes, de um dos líderes mais significativos. Não sei se nós temos conhecimento na historiografia brasileira de um líder que tenha tamanha influência nos diferentes rincões interiores do Brasil. Talvez tenha até, com o rádio, tenha colaborado com uma identidade, talvez uma difusa e estranha identidade nacional, mas o Getúlio Vargas é um nome que, em termos de historiografia brasileira, talvez é o nome mais emblemático que nós tenhamos. Esse período talvez seja um dos períodos mais antagônicos que nós tenhamos na história.
Tem um detalhe que eu lembrei bem interessante sobre a questão do rádio, né? O rádio ele é fantástico, embora hoje existam muito mais outras maneiras de comunicação, mas tem um artigo que eu li uma vez, eu não vou lembrar agora o nome do artigo, que nesse período de extrema propaganda que a Voz do Brasil fazia do governo, e ela sendo a única fonte de comunicação que existia, basicamente, do governo, lógico, só falava coisas boas, mas, por exemplo, essa identidade nacional que o Ivan falou, o rádio ele dava a mesma informação que dava no sul do Brasil, que dava em São Paulo, na grande metrópole, como dava também para os ribeirinhos lá na Amazônia, na região norte, na região nordeste. Isso é muito interessante, porque até algumas imagens da época, algumas pessoas, ribeirinhos, em suas casas ou num barquinho, com um rádio a pilha lá. Então, existia essa ideia de integração, esse sentimento que a gente vai ver que o Getúlio trouxe, que era um nacionalismo muito forte, né? E muito, muito importante, porque é uma identidade. A gente fala, né, até hoje tem algumas leis trabalhistas do Getúlio, a CLT, não sei o quê, mas o nacionalismo, através da rádio, desse período aí, ele é muito importante. E, às vezes, a gente deixa passar como se fosse uma coisa que não fosse tão importante quanto foi na época, né? Pode falar, professor. Você falou de uma coisa interessante, né, que é essa coisa a própria questão da CLT, né, que é o Getúlio Vargas é que cria o Ministério do Trabalho, né, e isso eu acho assim que é um ponto que eu acho que é interessante a gente olhar, que parece que a história é cíclica, né? Parece que ela vai e volta, né? E quando você olha para Getúlio Vargas, parece que quando você olha para o cenário político brasileiro, eu estava olhando agora como muitas coisas se repetem, né? E aí o contexto em que Getúlio Vargas chega ao poder, como é que era o Brasil em que Getúlio Vargas chega ao poder, né? E eu, no meu TCC, eu fiz uma reconstrução, tem todo um conjunto de fatores, né, de embates políticos, né, que acontecem na época. A gente tem que contestar, se a gente vai olhar, né, o que era o Brasil da época, o que se queria, né, com o Brasil nesse momento. Nós temos grupos políticos que rivalizam, né, esses vão ter 2, 3 partidos políticos, digamos assim, que vão se tornar mais fortes, né. E eu até estava lendo antes aqui, um é a Aliança Integradora, acho que outra é a Aliança Nacional, né, que são partidos aí que vão estar com diferentes perspectivas ideológicas, né, e o Brasil era um país extremamente agrário, né, até eu tenho um dado aqui, antes, deixa eu ver se eu localizo aqui, o Brasil nessa época, em 1930, era praticamente um país agroexportador, por isso que eu digo, parece que a história se repete, né? Digamos assim, 9,1 a população brasileira era de 9,1 milhões de pessoas, né, em atividade, né? Desses 6,3, 69, quase 70% dessas pessoas estavam no campo, na agricultura, né? E só 13% era indústria e 16,5% eram outros serviços, então, né? Então, assim, a maior parte da população era um país extremamente agrário, e o que o Brasil fazia? Nós éramos, desde sempre, o Brasil foi um país de exportação de borracha, algodão, mas principalmente café. Essa era a tal da política do café com leite, né? E o que acontece nessa época? Com o fim da escravidão, né, com a abolição, esse pessoal ficou meio... Como é que eu vou dizer? Fim não, né? O fim legal, digamos assim, né? O que nós temos no Brasil? Nós temos um incremento da vinda de imigrantes, né? E isso é interessante, assim, eu acho que esses imigrantes, eles encontraram uma situação muito difícil nessas lavouras de café, porque, a princípio, esses oligarcas, eles queriam impor o mesmo tratamento aos imigrantes. Eles imaginavam e tomavam eles como uma espécie de escravos também, né? E
E aí teve muitos conflitos, porque esses imigrantes, eles trouxeram, mas tem uma coisa legal, que é essa parte, é o modo como se, então, no final das contas, se estruturou essa relação entre imigrantes e os donos das propriedades, que foi uma de comodato, que a gente chama, né? Então, eles trabalhavam nas lavouras de café, mas eles tinham o direito de usar essas terras para plantar outras coisas, né? Plantar milho, plantar feijão, criar seu porquinho, vai surgindo o artesanato, né? Quer dizer, artesanato não, a marcenaria, por exemplo, a ferraria, essas coisas vão começar são atividades que vão se intensificar paralelamente ali e vão criar uma pequena indústria de fundo de quintal, né? E que aos poucos vai criando uma sociedade paralela à oligarquia do café e da produção de carne, né, digamos, do Rio Grande do Sul, né, do café com leite, da produção de gado, né, então vai ter ali uma relação paralela, vai criar uma pequena sociedade, a gente poderia dizer burguesa, que vai começar a fazer frente, porque eles querem industrialização, eles querem um outro tipo de educação, um dos movimentos que vai ter nessa época, lá no final de 1920, ali, que é o movimento tenentista, se eu não me engano, né, uma das bandeiras deles era a educação, né, e aí, assim, tudo isso, o Brasil só tem café para vender, né, o Brasil produz mais café que todo o resto do mundo, e aí nós temos a crise de 29, né, o crack da Bolsa, e o que acontece quando tem crise na casa da gente? A gente corta o supérfluo, né? E o Brasil só tinha café para vender. O que acontece? Nossa economia, então, além da crise, o Brasil vai ter um monte de café para vender e não consegue vender. E aí você tem um cenário, uma crise econômica aí que favoreceu a ascensão, então, do Getúlio Vargas ao poder, né? Então, tem um conjunto de fatores aí que são interessantes, né? E é interessante que a crise, é uma crise econômica, porque no mundo inteiro fica uma crise econômica por causa da queda da Bolsa de Valores, mas o Brasil já vivia uma crise social, né, há muito tempo, pela falta de investimentos, só que isso não era muito abordado pelo governo, porque não tinha crise econômica, então é social que se lasque. Era mais ou menos isso. E aí parece que junto com isso, no mesmo pacote, vem a crise política. Porque uma coisa leva a outra, né? A crise econômica afeta ainda mais a crise social, mas aí tem uma crise política muito burra, porque São Paulo meio que quebra aquele acordo que existia, que era a prática política da época, que era a própria política café com leite. E aí eles querem tomar a frente na próxima, que era, né, em uma eleição, era apoiado um candidato presidenciável do Partido Mineiro e a outra era do Partido Republicano Paulista, que era o partido que representava os grandes produtores de café. E aí os paulistas se veem na necessidade de quebrar esse acordo e eles emplacam um segundo candidato. E isso enfurece bastante o Partido Mineiro, que também era muito ligado ao café, mas era tratado como o partido do leite por causa da grande produção de gado que também tinha. Não sei, Ivan, tu queria comentar alguma coisa? Não, eu ia só tratar desses elementos, dessa conjuntura, daquilo que o professor Odair ressaltou, do 80% responsável pela exportação era o café, e de que a crise gera justamente a tentativa paulista de manter-se no poder, por causa dessa crise que girava em torno da oligarquia paulista, e essa tentativa de se manter no poder, mesmo com todas as dificuldades, porque se tinha uma regra que o governo, desde uns períodos anteriores, comprava safras de café, estocava e mantinha o preço do café. Mas é interessante notar que mesmo esse movimento todo, os paulistas, a oligarquia mantém-se, com a leitura que eu vou fazer é que eles se mantêm no poder, porque até 43 o Estado com Vargas continua comprando café e continua queimando café ainda na era Vargas. Então, mesmo que houve essa mudança oligárquica, e aí precisa se dizer a criação
do trabalhismo, né, no Brasil, quando se fala em trabalhadores, e principalmente sobre o trabalhismo, é produto desse período de urbanização do Vargas, mas ainda muito restrito no núcleo São Paulo e, na época, capital Rio de Janeiro. Então, a CLT, que nós vamos dizer assim, que é um movimento de classe trabalhadora, de consolidação das leis do trabalho que surge na era Vargas, ela vai se restringir a esse núcleo, porque não se vai estender o núcleo trabalhista para o interior, para aquela grande parte da população que vivia nas grandes fazendas, pro peão, ele vai ser ali restrito. Então, assim, essa é a figura antagônica de Vargas, assim, que me parece muito latente. Ele cria um modelo de gestão e dentro dessa sua administração ele vai flexibilizando isso. Então é interessante que em 32, quando Vargas assume o poder, em 32 surge uma revolução, a Revolução de São Paulo. Só que a Revolução de São Paulo é uma coisa muito interessante. São Paulo perde a guerra, mas ganha na Constituição. Quer dizer, eles perdem oficialmente, mas o poder, a forma de a elite paulista, a forma de fazer a política vigente do Estado e a intervenção daquilo que o Estado vai fazer em termos de legislação mantém-se em torno dessa oligarquia paulista que vai aos poucos, juntamente com os imigrantes, se convertendo em uma sociedade industrial. Quer dizer, eles vão investindo numa industrialização. E aí você fala aí, eu acho que esse dado é interessante, Ivan, porque, que nem eu estava dizendo antes, a maior parte da população estava no campo, né? Então, a pergunta é quantas pessoas dessa CLT realmente foram contempladas com ela, né? Mas tem uma coisa interessante aí que eu acho que, assim, a questão dos imigrantes é um fator político interessante aqui. 1917, nós sabemos, nós temos, não é de 1917, mas nós tivemos durante o pós-guerra, a nível mundial, né, talvez vocês possam depois melhorar essa, nós temos todo o movimento comunista no mundo, socialista, comunista, né, Revolução Russa, e no Brasil nós também temos esses partidos e pessoas, o sindicalismo tomando força, né, e um dado interessante que em 1917 nós tivemos, por exemplo, uma manifestação em proporções gigantescas no Brasil, que reuniu 50 mil pessoas. E isso, e claro, também com uma baita repressão, né? E esses movimentos, eles vão tomando força, mesmo não tendo êxito, eles vão assustando essas oligarquias e vão colocando o receio, né, e eles aos poucos então vão se tornar, e com a Vargas eles vão entrar para a ilegalidade, que inclusive o partido, que era o partido, eu não lembro agora o nome, depois talvez o colega pode nos manifestar. Então, assim, teve todo um movimento também de repressão, de tentar, então, porque o Vargas, e aí eu queria chegar a esse ponto que é a CLT, que o Ivan estava comentando, né, na verdade, qual que é a grande característica do Vargas? O Vargas era um estrategista, né, ele era porque assim, ele conseguiu, por exemplo, com a CLT, ele conseguiu amarrar o sindicalismo, né, porque o sindicalismo, ele é uma espécie de legalização do sindicalismo, que foi ele veio de cima para baixo, né? Ele cresceu já de cima para baixo. Amarrou, né? Ele conseguiu manter o sindicalismo sob seu controle. Essa foi uma das jogadas. Então a CLT, por um lado, porque assim, por um lado, esse povo, os imigrantes, nem os povos brasileiros, que são os povos nativos do Brasil, nem os escravos e nem os imigrantes queriam trabalhar em indústrias. Os imigrantes que saíram da Europa, eles sabiam o que era a Revolução Industrial, eles levavam essa... Então, eles não têm... O que o Vargas precisava fazer? Porque se, por um lado, a gente queria industrializar o Brasil, ele precisava dar direitos, dar garantias para que o pessoal para que essas pessoas se arriscassem a ir para uma empresa.
Então você constrói a CLT, mas por outro lado, a CLT, como é que eu vou dizer? Ela foi um grande ganho para a sociedade brasileira, mas por outro lado, digamos assim, você amarra duas coisas, você dá, mas ao mesmo tempo você traz as pessoas para a indústria, você consegue. Professor, Então tem toda uma questão de coisa que é bem interessante aí, né? é interessante a tua fala, porque ela vai bem de encontro ao nosso vídeo passado. Não sei se o professor Ivan lembra, que eu comentei lá, que as leis trabalhistas são maravilhosas, mas também é um maravilhoso mecanismo para controlar a massa operária. Isso. Eu não sei se tu lembra, Ivan, até, né, eu comentei, eu fui operário muitos anos, e é aquele papo que rolava dentro da empresa, né? Ah, você tem que ficar aqui mais uns 5, 6 anos, porque daí talvez você vai crescer dentro da empresa. Então, eles controlavam a insatisfação que talvez os operários teriam na época com essas leis trabalhistas. Que sim, o Vargas, ele é, que nem o professor Odair falou, ele é um estrategista, ele sempre foi. Se tem uma coisa que ele é estrategista. Ele não falava muito bem, ele aprendeu isso com o tempo, talvez. Ele não, mas estrategista, talvez, assim, para mim ele é, não sei para vocês dois, o maior estrategista político que a gente teve. O Dom Pedro II também foi, mas como terminou o governo dele daquela maneira, eu acho que não deu muito certo. O Vargas não. Ele sai e depois, através das estratégias, ele consegue voltar. Tanto é que tem uma coisa muito interessante, eu que gosto muito de futebol, né? Eu sempre comento sobre isso. Os discursos mais famosos dele, o 1º de maio, foi em São Januário, um estádio emblemático que a gente tem, que é do Vasco da Gama. Um discurso que ele dá em 45 mesmo, quando ele vai sair do governo, ele dá lá em São Januário, com a massa dos operários, o trabalhador português que fundou o clube, então ele ia lá. E aí ele foi lá, não para fazer um discurso de eu vou voltar, para fazer assim, ele falava tudo o que ele fez de bom no governo dele. Ele não falava do Estado Novo, que foi uma ditadura, não. Ele falava das coisas boas, da CLT. E daí aquele operário, ele pensa, pá, pior que é. A gente tinha a vida ruim antes da CLT, mas agora nós temos a vida menos pior, como se ela tivesse virado uma maravilha graças às leis trabalhistas. E eu acho assim, além disso, eu queria dizer que na esteira disso que vocês estão comentando, o Dia do Trabalho é criado por Getúlio Vargas. Então, se tira a ideia da luta operária, que tinha feito pelos americanos, toda aquela morte que houve lá, e vai se criar uma data festiva. E essa festividade ofusca um pouco essa luta, essa participação popular nesses direitos, justamente dando origem a esse processo que vocês comentaram ali, que na época se chamava Sindicato de Pelego, que era o nome que se dava para quem é do interior, quando se montava um cavalo, se usava o pelego para amortecer o impacto do cavaleiro com o cavalo. E o sindicato fazia essa função de amortecer o impacto entre o operário e o impacto entre o trabalhador. Claro que, como um bom populista, ele tinha aquela imagem popular, né? Se diz pai, como é que é? Pai dos ricos e mãe... Pai dos pobres e amante dos ricos. E a mãe dos ricos, não é? Enfim, eu gosto do amante dos ricos. Que ele tinha essa dupla função. Mas o que é uma característica forte de Getúlio, assim, nesse populismo? Ele criou o Estado forte, né? Sem dúvida, para a unificação do país e para a manutenção e apaziguamento dos conflitos locais. Nós temos que ver que o Brasil se proclama uma república e todo a República Velha, ou essa Primeira República, ela é um período extremamente conturbado em termos de movimentos populares, em termos de não aceitação da República, do regime presidencial no Brasil. E com Getúlio Vargas, depois, quando o Getúlio Vargas larga o poder ali pela primeira vez em 45, ninguém tem dúvida que o Brasil é uma república. Não temos mais essa nostalgia monarquista que toda aquela República Velha fez, mas também a dura centralização. E interessante notar
que essa figura antagônica que o Getúlio tem internamente no Brasil, ele tem externamente. Porque, assim, ele flerta com os Estados Unidos, na época, e com o grande país imperial capitalista, mas ele não flerta menos na época, com a Itália de Mussolini, parte do exército brasileiro é treinado na Itália, então, assim, ele tem todo esse movimento antagônico de flertar com os movimentos e, ao mesmo tempo, ele não considera de imediato o Partido Comunista ilegal. Ele vai tornar ele logo ilegal quando, principalmente, um ex-companheiro dele, Luiz Carlos Prestes, do Rio Grande do Sul também, que lidera a Coluna Prestes, vai converter-se, uma ala do tenentismo, desse movimento tenentista, porque Luiz Carlos Prestes é tenentista, ele se converte ao comunismo. E essa conversão ao comunismo torna a influência, a partir de 22, a Rússia passa a ser, então, a União Soviética, e começa a ter efeitos, a primeira, a segunda e a terceira internacional, do qual, inclusive, uma figura muito emblemática desse período, a Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes, vai ser uma figura bastante polêmica, depois a gente vai comentar nessa conjuntura toda. Mas, assim, no Brasil, ele vai flertar, tanto que ele cria um movimento da intentona comunista, e depois ele cria o falso Plano Cohen, que seria uma tentativa forjada, uma tentativa de que os comunistas queriam tomar o poder para ele pôr o Partido Comunista na ilegalidade. Comem criancinha. Comem criancinha. E ao mesmo tempo que ele aproveita esse momento para dar o golpe do Estado, que chama seu Estado Novo, a partir de 37, ele também começa a rivalizar, principalmente com um grupo que surge aqui em Santa Catarina muito forte, no Rio Grande do Sul, que é a Ação Integralista, que é o movimento do Plínio Salgado, que flerta com o fascismo brasileiro. Então, o Vargas ele é antagônico, porque ao mesmo tempo que ele flerta com esses movimentos do exterior e no interior, ele vai isolando eles e estrategicamente se mantém nesse processo no poder. E para ver, só te interrompendo bem rapidinho, para ver como ele era um estrategista, né? Ele, para acabar com esse movimento comunista e tal, né? A ANL, ele pega apoio dos integralistas e promete que o Plínio Salgado ia ser ministro da Educação. Ele promete o cargo no Ministério da Educação para o Plínio Salgado e ele aí usa esse movimento, desarticula os movimentos de esquerda e depois ele desarticula o próprio Plínio Salgado, ele fica insatisfeito e depois tem tudo isso. Ele era um estrategista, ele jogava para tudo que é lado. É um governo ambíguo. Sim. Mas exatamente, ele sabia negociar com os dois lados. Isso, o Getúlio era bom nisso daí.